apresento a vocês o nosso projeto literário, o nosso livro paradidático Pequenas Confissões, da autora Georgina Martins, ilustrações Salmo Dança e editora Positivo. Essa coleção retrata questões do cotidiano da criança, suas descobertas, busca de identidade e limites entre a vida pessoal e o convívio pessoal. Nossa casa ficava no pé do morro, espremida entre um barranco e a casa do meu primo Eduardo. A casa era muito feia e o pé de jasmim era a única beleza daquele lugar. Quando chovia, eu me distraía olhando aquelas flores serem levadas pela correnteza. Minha boneca vestida de organde azul mais parecia uma princesa da primavera. Morávamos na Ilha do Governador e perto da minha casa ficava o mangue. Minha mãe sempre me levava para vê-lo, mas eu achava muito nojento aquela lama toda com aqueles caranguejos entrando e saindo de suas tocas. Ela dizia que o mangue era muito importante. Com o sabão, minha mãe lavava a louça, a roupa e tomávamos banho. Ela dizia que sabonete era luxo. Muitas vezes escondi entre minhas roupas os botões que ainda seriam flores para esfregá-los em meu corpo enquanto os meus pais dormiam. Um cheiro bom entrava pelas minhas narinas, me fazendo esquecer dos outros cheiros que brotavam na pobreza. Eu ficava mole e entorpecida. Nessas noites não lembro e sonhava com mangues ou jasmim, mas ainda vejo as manhãs em que a minha mãe expulsava. Ela expulsava com a vassoura aqueles carocinhos que ela julgava terem sido levados para dentro de casa pela ação do vento. O pé de jasmim vivia carregado de flores, e entre elas eu sempre encontrava os tais carocinhos, o que me dava a certeza de que eles estavam sempre prontos para os nossos furtivos encontros. Acho que o pé de jasmim foi o meu primeiro namorado. Às vezes, Cecília, a irmã de Eduardo, vinha brincar comigo. Eu não gostava, porque ela pegava a Delinha e não largava mais. Minha mãe, na mesma hora, tomava a boneca e escondia em cima do guarda-roupa. Cecília saía batendo o pé. Nunca vi planta ser noivo de alguém, muito menos de boneca. Você é feia e burra, ela falava. Cecília também gostava de dizer que tudo era dela. A casa onde morávamos, o pé de jasmim, até o corredor escuro e úmido. Foi depois que a Cecília falou isso que passei a entender por que minha mãe ficava com tanto medo nos dias de chuva forte. Ela achava que o morro ia desabar sobre nós. Eu só tinha medo da chuva e do vento derrubarem o meu pé de jasmim. Meus brinquedos eram o pé de jasmim e a Delinha. Minha boneca chegou lá em casa em um dia de sol. Fui buscá-la com os meus pais em uma loja de brinquedos no centro da cidade. Voltei para casa com ela pelada. Minha mãe conta que na loja havia muitas bonecas com roupas, mas eram um pouco mais caras e nem a prestação meu pai pôde comprar. Em casa, minha boneca ganhou o nome de Delinha e um vestido azul. Cecília tinha um monte de bonecas, mas todas quebradas, porque ela não tinha nenhum cuidado com seus brinquedos. Sempre deixava as pernas, os braços e as cabeças das bonecas jogadas pelo quintal. Eu ficava com muita pena, achava que elas deviam sofrer muito. Um dia encontrei os pedaços de uma de suas bonecas jogadas no lixo. Que triste! Mãe, a Cecília jogou a boneca no lixo, então ela não vai querer mais essa boneca. Mas não foi isso que aconteceu. Cecília fez um escândalo. Quando me viu com a boneca, disse para a mãe dela que eu havia roubado de dentro do armário de brinquedos. Naquele dia, Cecília ainda brincou com a boneca, mas no outro a pobre estava lá. Jogava outra vez na lata de lixo, sem braço e sem perna.
Infelizmente, eu não pude fazer mais nada. Depois disso, meu pai prometeu à minha mãe que iria construir uma casa para nós, mas que era preciso ter paciência. Pai, onde vai ser a nossa casa? Ainda não sei, minha filha. Aguarde, espere. Pai, eu quero uma casa com quintal para eu levar o meu pé de jasmim. Só a casa do Eduardo tinha quintal. A nossa, como ficava nos fundos, só tinha mesmo um pedaço de terreno muito pequeno, onde só cabia o pé de jasmim que ficava em frente à janela do quarto. Quando ventava, eu gostava de ficar à janela olhando as flores balançando nos galhos. Naquele tempo, eu ouvia muitas histórias de crianças que sumiam, sugadas pela lama no manguezal. Minha mãe dizia que era verdade. Ela até conhecia uma moça que havia perdido um filho assim. Da janela do meu quarto dava para ver a água que descia com vontade do morro. Eu ficava preocupada, tentando lembrar se havia deixado alguma coisa importante do lado de fora. Por causa disso, nem conseguia dormir direito. Ficava rolando na cama até a chuva passar e ter a certeza de que meu pé de jasmim não seria arrastado pela correnteza. Lembro uma vez, depois de uma dessas tempestades, enquanto eu brincava com a Adelinha e o meu pé de jasmim, meu pai sentou-se ao meu lado e falou: Ainda falta muita coisa, mas eu já comecei a construir a nossa casa. Fiquei alegre com a notícia da casa nova e triste porque não daria para levar o meu pé de jasmim. Minha mãe explicou que ele podia não aguentar a mudança. Acho que a expectativa e a preocupação com a mudança de casa fizeram com que a minha mãe esquecesse um pouco os cuidados com a Adelinha, que, para minha felicidade, desde que meu pai anunciou que nossa mudança estava próxima, nunca mais foi colocada em cima do guarda-roupa. Eu não precisava mais esperar minha mãe acordar para brincar com a boneca. Delinha passou a dormir comigo. Sabendo disso, Cecília começou a insistir para que eu deixasse a Delinha dormir na casa dela. Mas eu não deixei. Então Cecília me disse: Nunca mais brinque comigo. Tomare que você e a Delinha morra. Apesar de tudo, hoje tenho certeza de que aquele não era de fato o desejo de Cecília. Ela só havia dito aquilo porque estava com muita raiva. Conforme a previsão da minha mãe, mais um temporal desabou e a nossa casa ficou às escuras. Da minha cama eu acompanhava toda a movimentação. Chovia muito e minha mãe toda hora debruçava-se na janela para olhar o morro, sempre atenta ao menor ruído. Ainda lembro do seu último comentário antes do meu desespero começar. Nossa, lá fora parece um mar. Desesperada, lembrei que havia deixado minha boneca embaixo do pé de jasmim. Meu pai ainda quis entrar na água para procurar minha boneca, mas minha mãe não deixou, disse que era perigoso. Não lembro como foi que a água baixou, nem se dormi ou se desmaiei de medo e dor, mas consigo lembrar de minha mãe no dia seguinte, limpando a lama que havia se acumulado dentro da casa. Pouco tempo depois, meu pai cumpriu a promessa e nos mudamos para a casa nova. Para a Delinha, tive de inventar outros príncipes, mas com o tempo, a certeza de que havíamos nos livrado para sempre das implicâncias da Cecília e do Eduardo alegrou o nosso coração e acalmou a saudade que sentíamos do nosso pé de jasmim.